Qual o melhor ETF de renda fixa híbrido, aqueles IPCA+, disponível hoje na B3? Vamos analisar todas as opções disponíveis e chegar a algumas conclusões muito interessantes. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Bom, essa aqui é uma série de vídeos que eu estou cobrindo todos os ETFs de renda fixa da B3, disponíveis aí para compra. Já fiz um vídeo em relação às vantagens que os ETFs têm contra o Tesouro Direto, por exemplo. E eu também já comentei um pouquinho sobre os ETFs pós-fixados, né? Aqueles que só sobem basicamente. Tem um link e um vídeo recomendado naqueles cards do final aqui desse vídeo para você acessar, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os híbridos, os chamados aqui, enfim, os famosos IPCA+, tá bom? Já vamos passar aqui por eles, bater um papo. Ainda tem sobre os pré-fixados para fazer, ainda tem os alternativos, tem as estratégias avançadas, mas uma coisa de cada vez. Hoje vamos falar dos IPCA+, e a gente precisa, claro, entender que sopa de letrinhas aqui que é essa, né? Cara, é muito índice, muita sopa de letrinha, são muitas coisas que eu entendo para a maioria das pessoas que é confuso, tá? Uma das coisas que eu mais me esforço para fazer, e eu confesso que eu ainda não sou muito bom, então eu realmente tenho que me esforçar um pouco mais, talvez, tá? É me colocar no lugar das pessoas que estão aqui me assistindo, ou que são meus clientes e já me contrataram, já assinaram as carteiras recomendadas, para entender na posição delas, do lugar delas, tudo aquilo que eu tô falando, tá? Porque muitas vezes eu penso coisas, mas eu não verbalizo. É uma coisa que eu tenho que cuidar mais. E aí a gente se depara frequentemente com esses índices do mercado financeiro, ou esses conteúdos um pouquinho mais complexos, eu diria. E cara, pra quem não tá olhando isso aqui todo dia, quem não gosta disso aqui de verdade, aqui eu gosto, né? Pessoal, vocês me assistem no YouTube, ou então me assinaram comigo, vocês sabem que eu gosto disso aqui. Mas pra muitos de vocês, cara, você só precisa resolver o problema, que é como é que eu invisto de forma segura, diversificada. E cara, eu não quero saber, tem muito cliente que é assim, tá? Eu entendo. Agora, para você que está assistindo aqui, acho que você é uma pessoa um pouco mais interessada, eu vou dar alguns detalhes a mais, tá? E tentar esclarecer todas essas letrinhas e esses índices que, sinceramente, é uma confusão grande, tá? Antigamente eu pensava que o pessoal fazia as coisas assim, complexas para ninguém entender. E, por um lado, eu ainda acredito um pouquinho, tá? Mas, por outro, as coisas realmente têm uma complexidade inerente, tá certo? E se a gente ficar refém na vida, né, só daquilo que é muito fácil, cara, não existe evolução, né? Simples assim, tá? Eu sempre falo, né? Quer simplicidade, morar numa caverna, beleza, joga o teu computador fora, o teu iPhone fora e vai, enfim, viver da natureza, que realmente é muito mais simples, mas aí você tem que abrir mão de outras coisas que, enfim, muita gente valoriza, né? Então vamos lá, comenta pra mim se você tem títulos públicos ou ETFs relacionados aí com os IPCA+, na sua carteira, tá bom? Vamos entender então um pouquinho sobre esses índices da Ambima, porque isso aqui é uma coisa que tem que ser muito bem esclarecida quando você vai avaliar um ETF de renda fixa, porque a maioria deles está girando em torno desses índices, tá bom? Tem algumas vertentes que eu já vou explicar, mas, cara, tudo parte daqui. Então, a Ambima, ela é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais aqui, tá? Enfim, uma associação importante aqui no mercado financeiro, e ela fornece aqui alguns índices bem relevantes que o mercado todo olha e acompanha, tá? Eu vou tentar resumir alguns conceitos nessa série de vídeos, porque isso aqui não é um curso do mercado financeiro, tá? Eu tento ser bem objetivo e bem prático nesses vídeos, de forma que você aí do outro lado consiga entender verdadeiramente os conceitos, né? Lógico que sempre existem detalhes e complexidades, algumas coisas eu faço questão de arredondar, porque senão isso aqui vira um curso interminável e chega a ser até meio chato, né? Bom, então o que a Ambima fez, né? Ela dividiu aqui em vários segmentos, várias seções diferentes, vários índices diferentes, tá? E o que esses índices fazem? Eles basicamente reúnem vários títulos públicos de algum tipo de classe. Então tem os pré-fixados, tem os pós-fixados, tem os híbridos que são os IPCA+, tem uma mistura de tudo, tem variações. Cara, isso aqui é quase que interminável, beleza? E a gente sabe que você provavelmente investe em ETFs, todo ETF vem acompanhado aí de um índice, tá bom? Então, muitos dos ETFs de renda fixa atrelados aos IPCA+, tá bom? São os híbridos. Eu vou falar IPCA+, você entendeu o que são os híbridos. Eles vêm aqui dos índices da Ambima, tá? Que são esses aqui, ó, relacionados ao IMA-B. O IRFM são os pré-fixados, nós vamos ver no próximo vídeo. Mas esse aqui são os índices relacionados aos IPCA+, tá? IMA-B. Esse B aqui, ó, vou dar uma dica pra vocês, tá? Dica que eu decorei pra passar no
na certificação, né? Quando a gente passa na certificação tem que decorar essas coisas, entender, né? Logicamente. Mas esse B aqui, ó, vem de híbrido, beleza? Assim que eu fiz para decorar e para aprender de verdade, tá? Então, quase tudo que tem esse B aqui no mercado financeiro é de híbrido, beleza? Macete aí para ajudar você a lembrar mais fácil. Bom, e aí aqui eles dão vários descritivos, tudo mais e tal. E aí a gente vai olhar aqui, ó, os principais relacionados ao imã B. Tá bom? Então tudo que tem esse B aqui, ó, é porque é híbrido, beleza? Aqui tem os M, é o próximo vídeo. Então os principais são, primeiro, né, o imã B. Cara, o imã B, ele é um índice aqui, ó, que vai pegar de forma ampla, aqui de forma bem geral, todos os títulos públicos indexados à inflação aqui, tá? Todos aquela, a gente chama de NTNB, né? Aqui, ó, ele diz aqui, ó, todas as NTNB, beleza? Ou seja, quando você fala assim, pô, eu quero um índice para medir os títulos atrelados à inflação, não é a inflação, né? São os títulos atrelados à inflação. Você vai falar, eu vou olhar o IMAB, é o geral, é a média de todos, tá bom? Mas existem variações, né, e subdivisões. Por exemplo, o IMAB5 ou o IMAB5+. Então, o IMAB5, ele pega aqui, ó, vencimento de até 5 anos, ou seja, abaixo de 5 anos. O IMAB5+, os maiores de 5 anos. E aí eles criaram a versão ETFizada, né, vamos dizer assim, que é o IMAB5 P2. Tá? Olha só, aqui tem o IMAB5 e aqui tem o IMAB5 P2. Por quê? Porque esse aqui, ele ficava com aquele prazo médio de repactuação abaixo ali de 720 dias, tá? Então eles criaram um índicezinho que é quase igual, muda bem pouca coisa, só para o prazo médio de repactuação ele ficar naquela alíquota ideal dos 15%, tá bom? Então aqui, de forma bem geral, o que a gente tem que lembrar, né, e entender é IMAB é o geralzão, pega a média suprema ali de todos os tipos de títulos públicos, vai fazer uma grande média. O IMAB5+, ele pega os maiores de 5 anos, e o IMAB5 P2 é abaixo de 5 anos. Esse é o resumo aqui. No caso, esse P2 aqui é justamente para ele poder ir aqui para os ETFs, né? Eles até explicam, olha só. Vencimentos de até 5 anos, mas conta com o mesmo mecanismo ali de controle do PMR, né? Prazo médio de repactuação. Acho que a essa altura do campeonato você já deve ter assistido o meu vídeo e talvez outros vídeos que explicam isso mais no detalhe sobre o LFTS11 e o LFTB11, né? Tinha toda aquela dinâmica. Bom, então esses aqui são os 3 principais índices e é importante a gente entender isso porque agora a gente vai conseguir analisar as questões aqui, os ETFs disponíveis e esses índices, ó, estão todos aqui, ó. Tem mais alguns, mas aqui a ideia geral você já pegou, eu tenho certeza. E claro, né, se você gosta de investimentos inteligentes como ETFs e eficientes, principalmente nos tributos, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. E por que eles são tão eficientes e tributariamente interessantes? Bom, existem lá no site da B3 9 ETFs de renda fixa híbridos, esses IPCA+, escritos e cadastrados, tá? Mas eu achei tem aqui mais um, que, cara, eu achei ele perdido por ali, tá? Ele tá disponível, mas ele não tá no site da B3, tá? Então tá meio desatualizado aquilo lá, mas eu fiz questão de colocar ele também, tá? Ele é bem novo e por isso ele não tá no site ainda. Então, vamos só recapitular o porquê que esses ETFs eles são tão interessantes no sentido tributário, beleza? Depois a gente vai avaliar se é tipo seguro, se eles oscilam, se faz sentido para qual carteira, mas vamos primeiro entender. Então, cara, primeira coisa, imposto de renda de todos esses aqui que eu coloquei é de 15%, tá? No caso de todos que existem aqui, os IPCA+, os ETFs são todos de 15% mesmo. Por quê? Porque eles fizeram aqui o controle do prazo médio de pactuação, todos são maiores de 720 dias, tá? E ele fica retido direto na fonte. A liquidez aqui é D+1 e não paga IOF. Então, aqui a gente já tem várias diferenças de um fundo de investimentos convencional ou de um título do Tesouro Direto, tá bom? Então, nesse sentido, na minha opinião, todos eles aqui, todos esses atributos são mais interessantes para você ter na sua carteira do que um fundo convencional, do que o próprio Tesouro Direto, do que um papel aí que você fica perdido na sua corretora ali, tá? Agora, um cuidado que é muito importante a gente ter é esse aqui, tá? Então tem aquela questão do prazo de vencimento e duration, né, que a gente fala. Então quanto mais longo esse prazo, quanto mais longo o duration, mais esses títulos vão oscilar, mais eles serão voláteis, tá? Isso é bem importante, porque assim como os Tesouro Direto lá de 2040, 2045 oscilam, esses ETFs também oscilam, tá? Ó, vou dar o spoiler, né? Mas aqui eu coloquei os principais. Olha só como a gente tem alguns deles como cai mais, outros são mais
tranquilos, alguns oscilam. Cara, isso aqui são estratégias e complexidades, eu já vou comentar, mas é importante reforçar que esses títulos aqui são renda fixa, são do governo brasileiro, né, título público federal, garantia soberana, né, risco soberano que a gente fala, mas eles oscilam também, tá? Isso é bem importante falar. E aqui, o que que eu fiz? Cara, tem uma tabela lá na B3 com vários ETFs e assim, ó, eu quis poupar o tempo de vocês, tá? Eu peguei e compilei tudo aqui de cara. Eu sei que agora essa parte do vídeo um monte de gente clicou para ir direto na tabela, eu sei disso. Se você fez isso, deixa o like, tá? Por que que eu fiz isso? Porque assim, pessoal, se eu passar ETF por ETF, assim, eu vou criar 9 mais 1 vídeos, né? 10 vídeos, e alguns deles vão ser iguais, assim, não é tão vantajoso. Se vocês fazem questão que eu passe índice por índice, detalhe por detalhe, cara, escreve para mim aqui embaixo para eu saber que tem demanda e eu faço esses vídeos. Mas, cara, senão esse aqui vai se tornar um negócio meio maçante e eu não sei se tem audiência para isso, tá? Então, o que que eu fiz? Eu separei os ETFs disponíveis, todos eles são relacionados aqui aos IPCA+, os híbridos, lembra do B? E eu coloquei aqui o ticker, o administrador, ou seja, qual que é a gestora, a taxa de administração, o índice de referência ali da Ambima, a duration e uma descrição aqui pra gente saber mais ou menos o que significa, tá? É importante falar, tá? Esses dados, alguns deles são estimados e arredondados. Alguns desses valores eles mudam um pouquinho com o passar do tempo. Então, se você está vendo, já pode ter mudado, tá bom? Fica aqui um disclaimer que isso aqui não é uma verdade absoluta, tá bom? Mas é uma estimativa muito, muito próxima do que vai mudar. Muda muito pouco, tá bom? Então, o que a gente tem que observar aqui de cara, né? Bom, primeira coisa. Antes da gente avaliar qual que é o melhor, qual que é o pior, eu sei que a galera quer isso, né? Mas não existe bem isso, né? Existem conceitos que eu vou amarrar até o final do vídeo, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Cara, batendo o olho assim, de cara, poxa, as taxas de administração aqui, elas são muito, muito parecidas. Ó, 0,19 do BTG, 0,20 do Bradesco, 0,19 na Investo, 0,20, 25 no Itaú e 0,18 aqui na Faroneses Investimentos. Eu não conheço essa gestora, pode ser até que eu estou pronunciando errado, tá? Me desculpa aí, pessoal da Faroneses que está assistindo o vídeo e que deixou o like com toda certeza. Esse FIP11, ele é tão novo que ele nem tá no site da B3, tá? Mas eu fiz questão de colocar aqui as informações que eu encontrei, porque, cara, é um benefício aqui para análise, tá bom? Então vamos lá, vamos avaliar o seguinte, pra gente ter clareza aqui e entender. A gente viu os 3 principais índices relacionados aos títulos públicos híbridos, aqueles B, IMA B, ali da Ambima, né? A gente já viu isso. E por que isso é importante a gente falar e avaliar, né? Porque olha só, aqui no índice de referência, eu fiz questão de colocar aquilo que a gente já viu. Lembra? O IMA P2, perdão, IMA B5P2, o IMA B, aqui tem o IMA B de novo, aqui tem o IMA B5+, aqui tem o IMA B, aqui tem o IMA B5P2, aqui tem o IMA B5+, de novo. Então, aqui a gente já entendeu o seguinte, vários desses índices estão se repetindo. Mas diferentes gestoras estão oferecendo esse índice como um produto, né, como um ETF, tá? O que muda de um para outro? Cara, basicamente nada. A taxa de administração, é verdade, e também a liquidez daquele fundo, tá bom? Mas os títulos ali dentro tendem a ser praticamente os mesmos, tá certo? Então isso aqui já é um aviso importante porque agora a gente não tem mais, sei lá, 9, 10 ETF para avaliar. A gente tem bem menos, tá? Então o P2 aqui o B5P2 é um, o IMAB é outro, poxa, o B5+ é outro, e aí tem aqui os TEVA, né? Tem o TEVA Ultra Longo, o TEVA IPCA+, e ainda tem o TEVA Dynamic Yield, que é um negócio meio complexo, eu vou passar bem por alto, tá? Agora, mais importante do que o índice, o que você tem que olhar, na minha opinião, é a duration. Cara, a duration, anota isso aí, na boa, anota no seu coração, tá? Não que eu seja um professor, só pra deixar bem claro. A duration vai ditar o nível de volatilidade que esses papéis têm, tá? E o nível de volatilidade que esses papéis têm na sua carteira é uma escolha sua. E uma escolha sua que tem que derivar do seu objetivo geral como investidor e do seu perfil de risco. Não adianta botar aqui um papel só porque você viu que ele rendeu bastante nos últimos 5 meses ou 2 anos, achando que ele vai repetir aquilo, porque pode ser que ele seja muito volátil. Fique esperto com isso. E lembra, todos esses ETFs aqui, eles seguem basicamente aquela famosa norma, aquela regra geral matemática, né? Quando as taxas de juros sobem, os títulos caem.
quando as taxas de juros caem, os títulos sobem, tá bom? Então estejam cientes disso, tá? Agora, vamos olhar aqui de forma geral então, para a gente entender como é que esses papéis aqui vão se mexendo, tá? Primeiro, avaliando aqui os IMA B5P2. Tem do BTG e tem do Itaú. São esses. No caso, eu resumi já isso aqui do lado, tá? Já vou mostrar para vocês. Então, quem compra esse tipo de produto, esse tipo de investimento, tem uma duration ali de 2 anos, tá? Tá escrito aqui, ó, esse 2 aqui é em anos, tá bom? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ele vai ter um tipo de oscilação que ela tende a ser relativamente baixa, tá? Ó, aqui no gráfico já vou mostrar aqui para vocês, mas o B5P211, que é um dos ETFs que replica isso, tá bem aqui em cima, ó. Pode ver que ele é bem mais estável do que os outros. Os outros ali, cara, é loucura, tá? Tem que ficar esperto. Beleza, então a gente já sabe que quanto menor a duration, menos volátil ele é. Bom, então o B5P2, né, IMA B5P2, tanto pelo PAC C11 ou pelo B5P211, eles têm essa duration que é muito parecida com o NTNS 11 da Investo. Por quê? Porque olha só, a duration é de 1,98, tá? Isso aqui muda um pouquinho, mas é praticamente a mesma, tá bom? Tanto é que aqui no gráfico, olha só, eu mostrei já antes, o NTNS, eu fiz questão de colocar ele. Ele andou praticamente igual o B5P211, tá bom? Então, por isso que eu digo, mais importante do que o índice de referência, do que a metodologia que está gerando ele, é a duration, tá? Cara, isso aqui, assim, é muito importante mesmo, tá? De verdade. Se você compra esses papéis na sua carteira e você não sabe avaliar a duration, não coloca isso na conta, toma cuidado. Toma cuidado, porque você pode estar exposto a riscos que você não está ciente. E se alguma nova pernada de alta das taxas de juros acontece, o seu portfólio pode sangrar bastante, tá? Então toma cuidado com isso. Muita gente reclama depois que acontece porque não sabia que estava exposto, tá? Então, enfim, tô avisando para você tomar cuidado. E se você sabe o que está fazendo, não tem problema nenhum, tá? Tudo certo. Beleza. Então a gente já percebeu que o B5P2, tanto do BTG quanto do Itaú, quanto o NTNS aqui da Investo, que é o TEV-IPCA de 0 a 4 anos, eles têm aqui a mesma duration. Lembra, né? Os B5P2 são os títulos menores de 5 anos e o NTNS é um índice dali da Teva que pega de 0 a 4 anos. Tá? Então, de 0 a 4 anos é quase igual de 0 a 5 anos. Tá? Então, por isso que eles naturalmente tendem a andar parecido, tá bom? Beleza. Essa é uma informação. Agora, vamos avaliar então os maiores de 5 anos, né? Que é o IMA B5+. Tá? Beleza, aqui tem o Bradesco e também tem o Itaú, tá? Pode ver que é o mesmo índice, eles vão ter a mesma duration, então são todos aqueles papéis do governo ali, né, maiores de 5 anos, tá? Então ele já vai oscilar bem mais, tá? Nota que eles foi aqui de 2 anos de duration para 7, beleza? Antes de eu mostrar no gráfico, eu vou comparar com o IMA-B, que é a média geral. Ele pega tanto os a mais de 5 anos, quanto os menos de 5 anos, ele pega tudo, tá? E aí você vê que existe uma duration aqui de 6 anos. Então ela é uma duration intermediária, vamos dizer assim, tá? Mas ainda assim, 6 anos é bastante, tá? Oscila bastante, de verdade. Se você tá com IMA B11 ou PAC CG11, você tem que estar ciente que esse título vai oscilar. Já vou te mostrar no gráfico. Mas você já percebeu que ele é intermediário. Por quê? Porque ele pega a média geral e os menores de 5 anos contribuem para baixar aquela média. E aí tem tanto o BTG oferece, quanto o Bradesco, quanto o Itaú. O IMA B11 ali do Itaú é o mais líquido, mas ele tende a render a mesma coisa que o IMBB e que o PAC G11, tá? A grande questão é que o IMA-B, ele é conhecido ali como, vou botar várias aspas aqui, né? Deixar bem claro, como um dos índices mais imbatíveis do mercado, tá? Enfim, não é assim simples de explicar, vou resumir aqui bastante coisa, mas ele é o queridinho de muitos investidores, tá? Muitos investidores mesmo. Por isso que tem tantos produtos, tantos ETFs que entregam esse índice de forma mais prática, tá bom? Mas assim, não quer dizer que é só porque eu falei que você tem que comprar. Cara, depende de um monte de coisa. Ok, antes de eu seguir para o gráfico, deixa eu só mostrar para vocês então os outros dois índices. Primeiro, né, tem o FIP11, que é o ETF novo. Ele ficou fora da tabela, né, coitado. Mas é porque ele realmente, cara, é muito novo. E a duration dele, olha só, 5,9, ela é quase igual ao IMA-B. Bom? Então ele tende a oscilar de forma muito, muito parecida ao IMA-B geral ali, né? Por isso que tá escrito aqui, ó, média geral do IPCA+. Tá? E por último, esse aqui, cara, esse aqui é muito, muito legal. Eu gosto muito desse produto em termos do que ele tende a nos oferecer.
Mas, cara, aqui é renda variável na veia, tá? Fica esperto se você tem isso aqui na carteira. Tem o PAC-B11, tá? Que ele é um índice aqui que pega o Teva Ultra Longos CE, tá? Que basicamente a duration é 14 anos. Então, cara, aqui é violento. E ele pega aqui os índices de os títulos de 2050, 2055 e 2060. Cara, aqui oscila, tá? Aqui oscila de verdade, tá? Então, fique esperto. E por que eu gosto tanto desse produto, tá? Por quê? Porque quando a gente, como investidor, pessoa física, né? Sei lá, você só pega e abre a sua corretora, ou você acessa o Tesouro Direto, você não consegue, de forma tão simples, comprar títulos tão longos assim, tá? Não é tão simples, você paga spread, ou você nem tem disponível, né? Lembra, né? O Tesouro Direto, se eu não me engano, o sem cupom semestral é 2040 o mais longo, tá? 2045, se eu não me engano, o máximo dos máximos. Então aqui você tem possibilidade de estar comprando 2060. Cara, isso aqui é muito tempo, tá? Então, cada vez que se altera 1% na taxa de juros, basicamente ela se multiplica, vou deixar aspas aqui, né? Ela se multiplica por esses 30 anos, por exemplo, tá bom? Então, ele tende a ser bem volátil mesmo, tá? De forma que se a taxa de juros ali daquele título ela oscila 1%, num ETF que tem duration de 2, ela se multiplica apenas por 2 anos. Então ela oscila muito menos. Percebe como a duration ela é... Cara, tudo vem... Cara, você tá montando carteira de renda fixa, independente se é IPCA+, ou se é pré-fixado, cara, a duration aqui é tudo, tá? Cara, se você não olha pra essas coisas, meu Deus, boa sorte. E aqui a gente tem uma forma muito visual, né? A oscilação deles em um curto espaço de tempo, tá? Eu vou até colocar eles bem aqui, cravados, juntos aqui, né? Pegando de setembro até agora. Por quê? Porque o PAC-B11, né? Aquele ultra longo, ele nem tem há tanto tempo, tá? Mas aqui a gente já tem de forma bem visual, bem clara, como as oscilações, elas são diferentes, né? Como elas são, enfim, afetadas aqui pela variação das taxas de juros, tá? Lembra que a gente estava numa situação recente aí de aumento de taxa de juros da Selic, mas não é necessariamente a Selic que impacta esses investimentos. Assim, a Selic subindo impacta eles de uma forma indireta, vamos dizer assim, tá bom? Que afeta eles mesmo é esse aqui, ó, esse daqui, cara. Isso aqui, cara, assim, eu tô entregando para vocês um conteúdo, eu não sei se tá técnico demais, tá? Comenta para mim aí que senão eu manero na complexidade aqui, tá? Mas o que afeta mesmo esses títulos são essas taxas de corte aqui, tá? Do IPCA+. Isso aqui é o leilão da dívida pública, da informação pública do governo federal. Você pode acessar ali, só pesquisar. Coisa que quase ninguém faz, quase ninguém comenta na internet, beleza? E aqui basicamente tem um histórico, né? Tô pegando esse gráfico do meio, tá bom? Eu vou até ficar maior para não confundir ninguém. Aqui a gente tem um histórico aqui com o passar dos meses de quantos por cento estava aquela taxa atrelada aos títulos, tá bom? Então lembra, é IPCA mais quanto? Ah, Antônio, é IPCA mais 6. Pô, legal. É IPCA mais 7. Legal. Esse mais 7 é o que é negociado através dos leilões, tá bom? Então quanto mais alto esse tipo de taxa de corte aqui, né, desse índice de preços, quanto mais alto ele vai subindo, mais os títulos vão desvalorizando, tá bom? Então é verdade que ele anda um pouquinho junto com a Selic, mas é esse aqui que impacta diretamente o título. Uma coisa, obviamente, tem a ver com a outra. Inclusive, tem um ETF que você pode comprar essa taxa. Eu vou explicar no dia que tiver os alternativos, né? Aí você negocia a taxa média dos IPCA+. Né? Mas, enfim, são instrumentos bem complexos que eu gosto de explicar e mostrar, mas não é o tipo de coisa que eu recomendo as pessoas fazerem. Alguns deles nem entram nas carteiras recomendadas, só hipótese nenhuma, tá? Porque são instrumentos um pouco complexos que às vezes nem faz sentido para a pessoa física usar. Bom, então ficou claro, quanto mais alta essa taxa aqui, mais os títulos vão sofrer caindo, por exemplo, tá? E aí, claro, os de maior duration, como o PAC-B11 aqui embaixo, ele vai cair mais do que os maiores de 5 anos, ou então do que o IMAB convencional, ou até mesmo do que os outros, tá bom? Bom, e aqui tá um resumo muito visual, cara, na boa. Isso aqui valeu o seu like e a sua inscrição, cara, na boa, de coração. Isso aqui tá muito resumido, cara. Eu nunca vi alguém entregar um negócio desse aqui, na boa mesmo. Eu queria ter tido um conteúdo desse para estudar para as provas da certificação, para começar, né, quando a gente começa a aprender tudo isso. Cara, isso aqui é uma confusão danada, cara, é difícil de aprender isso aqui. Ninguém explica de forma tão simples. Mas beleza, o que eu coloquei aqui nesse gráfico?
Notem que tem uma seta, né, apontando aqui para a direita. Essa seta, ela diz em relação à duration, né, aos anos daquela volatilidade que o ETF ali, ou aquele índice pode ter, tá? Eu coloquei aqui embaixo, então, o nome do índice, tá? Coloridinho aqui, para a gente ter uma noção e uma referência mais ou menos aonde ele está em relação a essa duration, tá? Por que eu estou batendo nessa tecla da duration? Galera, quando você compra um título IPCA+, o que importa para você? Não necessariamente a metodologia que está sendo implementada nele. Isso é muito bom? Isso é muito bom, isso é interessante. Mas no final das contas, você tem que se perguntar assim, qual a duration, né? O quanto ele pode oscilar na minha carteira, no meu perfil de risco. Então, cara, a duration de 2 anos, 5 anos e 10 anos são referências que eu deixei aqui maiorzinho, tá? E aqui a gente tem todos os índices, tá bom? Os índices que a gente já viu aqui nessa tabela, nessa tabelinha aqui, que você certamente tirou um print depois de deixar o like aqui no vídeo. E aí eu coloquei em cima os ETFs que estão relacionados a esses índices. Tá? Pode ver. O IMAB, ele era um índice que estava com a duration de 6,28 anos. Tem 3 ETFs do IMAB. O FIP11, tá aqui, ó. Eu botei ele meio de penetra, tá? Porque essa imagem eu tinha feito já faz uns dias. E aí eu descobri por acaso o FIP11. Agora, antes de fazer o vídeo, eu falei, cara, eu vou ter que inserir, porque senão o pessoal vai comentar falando que eu esqueci, né? Então, vamos lá, tá aqui, tá aqui. Mas ele é muito novo, então não tem nem liquidez direito, tá? Tem que só ficar esperto com isso. Então a gente percebe que ao longo aqui dessa linha do tempo das durations, né? Os ETFs estão bem distribuídos, de forma que a gente consegue ver quais vão oscilar mais. Ó, vamos lá, vou até fazer um desenho aqui, tá? Tem que começar a fazer mais desenhos pra galera entender. Eu esqueço de fazer isso. Então, ó, vamos lá. Bem na direita aqui, ó, PAC B11, né, o tendendo aqui do infinito, são aqueles que mais vão oscilar. Já os mais próximos aqui, por exemplo, de 0, né, muito próximos do 0, aí eles tendem aqui, né, nesse outro canto, a serem mais estáveis, né, serem mais, enfim, tranquilos. Tá? Então, isso aqui é uma informação importante para você não ficar comprando vários ETFs que são ou do mesmo índice. Cara, isso não faz sentido nenhum, tá? Na boa. Acho que ninguém faz isso, tá? Mas, bom, sim, tô falando de pessoa física, tá? Se você tiver um robô para arbitrar esses ETF, daí você já é outro nível. Mas assim, pessoa física não tem por que ter os 3 ETF do IMAB, os 2 aqui do IMAB 5+. Cara, você tem que escolher um ali daquela estratégia e ver qual é o mais líquido com menor taxa. Já vou falar disso. Mas aí você fica esperto para distribuir o seu portfólio em termos dessa linha ali da duration, tá? De forma que se você concentrar demais a sua pizza, a sua parcela ali dos IPCA+, muito com a duration muito alta, você vai estar mais exposto à oscilação. Se você deixar ela mais aqui no início, você vai estar mais estável, porém não vai se beneficiar tanto, uma valorização explosiva ali da marcação a mercado, tá bom? E se você está investindo em ETFs de IPCA+, aqui, cara, você tá contando com a marcação a mercado para te dar ganhos, tá? Você tem que estar contando com isso. Não tem por que investir se você não estiver contando com essa valorização, tá bom? Senão não faz sentido. Agora, óbvio, né, que se isso tudo estiver muito confuso para você, você não sabe nem por onde começar, aí eu te ajudo oferecendo as minhas carteiras recomendadas, em que eu literalmente avalio tudo isso para você e te entrego uma solução pronta, tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva. Então, além dos títulos ali, dos IPCA+, tem os pré-fixados, tem os pós-fixados, tem renda variável nacional, internacional, cripto, ações, FIIs, tudo isso vem numa carteira já arrumada, diversificada e conversando entre si, para você justamente não ficar preocupado com tudo isso e não precisar ficar gastando aí horas e horas para aprender e montar isso tudo. Se você tem mais interesse, é só acessar o link que está na descrição e conhecer mais aqui das carteiras recomendadas. Estão com 30% de desconto, tá? Tá quase acabando a promoção, fique esperto. Bom, Antônio, então qual que é o melhor? Como é que a gente faz, né? Poxa, qual que eu tenho que comprar? Qual que eu não tenho que comprar? Galera, primeira coisa, vamos lá. Primeiro ponto, qual é o seu perfil de risco e qual é o seu objetivo? Poxa, se você é uma pessoa que busca, independente se é renda passiva ou crescimento, tá? Vamos simplificar aqui. Você quer uma coisa mais conservadora? Você tem que ter na sua carteira, nas suas pizzas aqui, né, na sua tabela de ativos, por exemplo, isso aqui é um exemplo, obviamente, os ativos atrelados ao IPCA+, com a duration sendo menor. Por quê? Porque se você começar a colocar aqui ativos já relacionados aqui do IMAB para frente,
cara, esses ativos oscilam, tá? Oscilam. E se eles oscilam, é uma coisa muito boa para quem quer e para quem está ciente desse tipo de oscilação, desse tipo de estratégia. Agora, se você quer uma coisa mais conservadora, tem que ficar esperto e talvez focar um pouco mais nos ativos aqui do início da curva que a gente fala, né? Aqueles com a duration um pouco menor. Por quê? Porque eles vão gerar menos oscilação ali no curto, médio e longo prazo. Tá? Eles são mais tranquilos, não são tão sensíveis. E assim, ó, da forma como está dividido aqui, tá muito claro, né? Cara, você quer coisa conservadora, tem que estar aqui no início da curva, tá? Agora, se você topa correr um pouquinho mais de risco, sabe se expor antes das taxas de juros caírem, né? Sabe que não basta você comprar e esperar 20 anos. Não é assim, né? Quando você investe por ETF, principalmente essas renda fixa dinâmica, né? Você tem que ter um percentualzinho alocado, pode até ser na continuidade, mas você tem que ficar esperto porque a marcação a mercado ela vem. E quando ela vem, cara, você tem que, de certa forma, rebalancear a sua carteira, tá? E para quem tá comprando aqui do IMAB para frente, cara, a marcação vem forte. Ela vem forte mesmo. De novo, é só comparar aqui com esses resultados aqui, com essas oscilações que esses ETFs tiveram aqui desde setembro aqui de 2024, tá? Pô, o PAC-B11 chegou a cair aqui, olha, cara, quase 15% aqui em algumas janelas, tá? Cara, 15% de desvalorização em renda fixa. Cara, não é pouco. Cara, isso aqui é renda variável praticamente, tá? Então, você tem que ficar esperto com isso. Agora, se você tem um perfil mais arrojado, se sabe o que está fazendo, são títulos muito interessantes também. Vai muito da sua estratégia e da sua diversificação, tá? Tem que cuidar com isso. Ah, Antônio, eu posso comprar mais de um? Olha, é aquilo que a gente conversou também já aqui em cima em relação aos índices, né? Você não deve comprar mais de um que o índice é o mesmo ou que o índice é muito parecido, tá? Então, por exemplo, eu vou comprar o NTNS e mais algum relacionado ao IMAB 5P2. Eu, Anthony, não vejo tanto sentido. Por quê? Porque a duration deles é muito parecida, então eles vão andar muito parecidos. Tá? Não faz tanto sentido assim. Anthony, eu vou comprar 2 relacionados ao IMAB, ou um IMAB e um IMAB 5+. Olha, não vejo tanto sentido também. Aí é uma opinião um pouco mais pessoal, tá? Tem gente que faz, eu respeito, mas não é a minha estratégia. Agora, eu vou combinar a duration bem curta, a média e a longa, em percentuais que de alguma forma casam com o meu perfil de risco. Aí eu até entendo. Então, você tem que saber o que está fazendo. Por quê? Porque de certa forma você vai ter que rebalancear esses 3 ativos entre si e aí você vai ter que rebalancear essa classe em relação a toda a sua carteira. Então, se você sabe fazer isso, abre uma empresa e vem para o mercado financeiro, né? Pouquíssimas pessoas sabem fazer, mas aí eu acho que realmente faz sentido, é muito interessante, mas é um pouquinho mais complexo, não dá para negar, tá? Anthony, eu acho que eu tenho preguiça, eu só quero comprar um aí. Cara, o que os investidores geralmente fazem, do tipo, não quero pensar muito, não quero essa firula toda, essa complexidade toda, o pessoal compra um só, vai ou no mais curto, né, nos que oscilam menos, para não se incomodar, né, porque aparentemente você quer ficar mais tranquilo, tudo bem, é uma estratégia, é um objetivo, ou então vai na média geral, tá? A média geral, o mercado gosta muito disso, tá? Aqui em algum dos IMAB, ok? Mas não é a forma como eu prefiro, tá? Eu realmente prefiro olhar de forma um pouco mais ampla e as minhas exposições, elas não são iguais sempre, tá? Então, naturalmente, agora que a gente tem taxas maiores, são investimentos interessantes, porque se essas taxas caírem ali ao longo agora de 2025, esses ETFs eles tendem a se valorizar bastante, tá? É só você ver aqui, assim, isso aqui, galera, cara, isso aqui vale ouro, tá? De verdade mesmo. Ó, vou dar uma... Não é recomendação de investimento, tá? Mas olha só, o que acontece? As taxas de curto prazo, elas já começaram a cair, tá? Quando as taxas de curto prazo elas caem, esses títulos aqui, ó, eles já sinalizam aqui por sensibilidade e eles já se valorizaram. Pode ver, todos eles fizeram um fundo juntos praticamente aqui em 18 de dezembro de 2024. Não importa muito a data, tá? Alguns sangraram um pouquinho mais, alguns ainda ficaram parados, mas o movimento que a gente geralmente vê é primeiro se valorizar o mais curto, depois o médio, depois os mais longos. Agora, quando o mais longo vem, ele vem de menos 15% para mais 10%, entendeu? Então ele é uma estilingada, tá? É uma estilingada, claro, se essas taxas se afetarem em toda a curva, tá bom? Eu vou falar mais sobre a curva de juros futura dos IPCA+, também, tá? Vou falar em alguns vídeos à frente, mas fica aqui o disclaimer para você, enfim, ficar muito esperto se estiver comprando títulos aqui
muito longos, tá? Eles oscilam bastante. Bom, e a gente ainda tem toda essa tabelinha aqui que eu não coloquei, por exemplo, a liquidez desses ETFs, tá? Então, vamos lá, qual é o melhor, né? Eu vou fazer mais pra frente alguns vídeos realmente comparando rentabilidades históricas, mas, cara, esse aqui já tá bem longo, então não adianta eu ficar enchendo a orelha das pessoas com mais coisas, tá? Agora, qual é o melhor, né? Qual que eu compro, Anthony? Primeiro, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu perfil de risco? Essas duas perguntas têm que estar muito claras, tá? Principalmente perfil de risco. Se é mais conservador, você vai ficar com a duration menor, tá mais tranquilo para não oscilar tanto. Ah, eu sou mais arrojado, beleza? Você pode ter algum médio, longo ou até mais de um dos títulos, tranquilo. Mas agora vem a sacada, tá? Cuidado em focar somente na taxa de administração. Assim, pessoal, todos eles são bons, todos esses bancos aqui, a própria Invest também, gestora sólida. Essa Faronese aqui, a nova eu não conheço, tá? Mas provavelmente é uma boa empresa também, enfim, tudo bem, não tem nada contra, não vi nada ruim. Agora, você tem que olhar muito, não só para a taxa de administração, tá? Porque, cara, a diferença é pequena. Pô, 0,19, 0,20, 0,18 essa aqui. Ó, beleza. 0,25, mais caro. É verdade, é mais caro. Mas assim, a diferença é pequena, tá? Você tem que olhar muito para a liquidez desses ETFs, tá? E alguns são novos, alguns são meio novos. O BTG lançou alguns meio novos, tá? Tem que ficar esperto para não ficar com liquidez baixa, pagando spread na hora que você entra e que você sai. Isso às vezes é mais caro do que a taxa de administração, tá bom? Então você vai olhar isso. Qual que é o seu perfil de risco objetivo e vai naqueles mais líquidos de acordo ali com as condições do mercado. E se você ainda não viu a comparação completa em relação a ETFs e Tesouro Direto, eu vou te recomendar nesse vídeo aqui. Não se esquece de deixar o like e se inscrever para acompanhar as próximas análises dos pré-fixados, alternativos e as estratégias avançadas que vou passar um pouquinho mais para frente. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.